Oi, eu e meu colega Vinícius escolhemos esse trabalho sobre a análise de desgastes em discos de freios automotivos, escrito pelo Edson Marcelo Cervino. O estudo investiga como o material de ferro fundido cinzento se comporta quando submetido a condições simuladas de frenagem. O objetivo principal aqui é entender como o desgaste ocorre, quais mecanismos estão envolvidos e como o comportamento da superfície é alterado durante o contato tribológico. Para organizar essa análise, a gente utilizou as questões de Gowin e o V epistemológico. As questões de Gowin funcionam como uma espécie de guia que organiza o raciocínio científico. Elas conectam os dois lados importantes da pesquisa: o lado conceitual, que envolve as teorias, conceitos e princípios, e o lado metodológico, que trata dos procedimentos, análises e dados. Ao usar esse modelo, a gente conseguiu entender com mais clareza como o artigo constrói sua resposta em cada etapa do processo. A ideia central do artigo é identificar quais são os mecanismos de desgaste presentes em um disco de freio automotivo ventilado, quando ele é submetido a uma frenagem simulada em laboratório. O estudo foca principalmente em discos de freios de ferro fundido cinzento, um material muito comum em sistemas de freio. Para responder essa pergunta, o autor utilizou um simulador de anemométrico inercial que permitiu reproduzir de forma controlada as condições reais de uso. Assim, também foi possível observar o comportamento do disco e analisar os mecanismos de desgaste envolvidos. Antes de analisar os resultados, o artigo apresentou alguns conceitos que são fundamentais para entender o desgaste do disco. O primeiro são os mecanismos de desgaste, que podem ser abrasivos, oxidativos ou por fadiga. Cada um deles representa um processo diferente de remoção ou alteração do material. Também são discutidas as transições de regime, que são mudadas no comportamento do desgaste conforme a carga ou as condições de operação. Outro conceito importante é o encobrimento da grafita, que ocorre quando a grafita presente na estrutura de ferro fundido é selada pela deformação plástica da matriz metálica. E por fim, o artigo abordou as tensões residuais, principalmente compressivas, que surgem nas camadas superficiais e influenciam a integridade do material. Para responder à questão da pesquisa, o artigo utilizou uma combinação de métodos experimentais. O principal é o simulador de nanométrica inercial, que reproduz a frenagem em condições muito semelhantes às reais. Além disso, o desgaste é quantificado por a perda de massa utilizando a gravimetria. A superfície do disco é analisada por rugosimetria com parâmetros como RPK e RVK. O estudo também utiliza a difração de raios-x para medir tensões residuais que ajudam a entender como a superfície reage ao contato. A análise tribológica e microestrutural é feita por microscopia eletrônica de varredura e também são coletadas medidas de temperatura e coeficiente de atrito. Essa combinação de métodos permitiu uma análise completa e confiável do desgaste. Com base nos métodos e análises realizadas, o artigo concluiu que os principais mecanismos de desgaste presentes no disco são o abrasivo, oxidativo e o de fadiga. Ele também observa como a resistência ao desgaste diminui conforme a força normal aplicada aumenta, ou seja, quanto maior a carga de frenagem, maior vai ser o desgaste no disco. Um ponto muito importante é o papel da deformação plástica. O tribo-contato intenso gera um escoamento da matriz metálica que acaba cobrindo e selando a grafita. Esse encobrimento é um dos fenômenos mais relevantes para entender como o desgaste evolui. Além disso, esse processo gera tensões residuais compressivas na superfície que afetam o comportamento tribológico. Isso mostra que o desgaste não é apenas um processo de remoção de material, mas envolve mudanças estruturais profundas. O artigo apresenta contribuições importantes para o estudo do desgaste em discos de freios. A primeira é a metodologia de ensaio. O autor propõe um protocolo experimental em laboratório capaz de simular condições reais de frenagem com boa precisão. Essa padronização é extremamente útil para pesquisas futuras, pois permite comparar resultados de maneira mais consistente. A segunda contribuição está no uso de técnicas de engenharia de superfície, como tribografias e medições de tensões residuais por difração de raio-x. Essas técnicas aprofundam muito a análise, permitindo relacionar o desgaste aos fenômenos que acontecem nas camadas superficiais do material. Não é apenas identificar que houve desgaste, mas compreender o mecanismo por trás dele. Por fim, cada uma das contribuições mais importantes é a explicação detalhada do encobrimento da grafita. O estudo mostra como a matriz metálica flui e cobre os veios de grafita, alterando completamente a topografia e o comportamento tribológico da superfície. Esse mecanismo ajuda a explicar por que os certos discos apresentam maior ou menor resistência ao desgaste e abre portas para otimizações no projeto de materiais. O V epistemológico de Gowin é um instrumento de organização do conhecimento utilizado para relacionar o que se pensa em uma pesquisa com o que se faz durante sua execução.
Ele estrutura a produção científica em dois lados: o domínio conceitual, que reúne teorias, princípios e conceitos que fundamentam a investigação, e o domínio metodológico, que reúne os procedimentos, dados e resultados obtidos. No centro do V está a questão de pesquisa, que orienta a conexão entre estes dois domínios. Dessa forma, o V de Going permite visualizar de maneira clara como os conhecimentos teóricos sustentam a prática experimental e como os resultados obtidos contribuem para novos entendimentos. O domínio conceitual apresenta a base teórica que sustenta o estudo. São considerados os princípios de tribologia, metalurgia e mecânica da frenagem, os quais permitem compreender os mecanismos de desgaste em discos de freio de ferro fundido. Estes fundamentos orientam a análise e a interpretação dos fenômenos observados nos ensaios. Os conceitos principais utilizados envolvem os mecanismos de desgaste abrasivo, oxidativo e de fadiga, as transições de regime de desgaste, o encobrimento da grafita causado pela deformação plástica e as tensões residuais compressivas, que influenciam a resistência ao desgaste. Esses elementos são fundamentais para explicar o comportamento superficial durante a frenagem. O fazer da pesquisa se refere a como a condução experimental deve ser realizada. Neste caso, foi por meio de um simulador dinamométrico inercial, capaz de reproduzir condições reais de frenagem. A identificação dos mecanismos de desgaste se deu pela análise de perda de massa, rugosidade superficial, coeficiente de atrito, temperatura, pela difração de raio-x e pela microscopia do material. Dessa maneira, a metodologia integrou experimentação controlada e técnicas avançadas de caracterização. Em relação às asserções de conhecimento e valor, os resultados confirmaram a atuação conjunta dos desgastes abrasivo, oxidativo e da fadiga, além do encomprimento da grafita e da formação de tensões residuais compressivas. Portanto, a pesquisa agrega valor tecnológico ao propor uma metodologia laboral representativa da frenagem, e agrega um valor científico ao aprofundar a compreensão dos fenômenos tribológicos associados ao disco de freio. Portanto, constatou-se que o desgaste do disco é um fenômeno complexo, influenciado por modificações microestruturais decorrentes do contato tribológico. A deformação plástica e o selamento da grafita são fatores determinantes para o comportamento do material. As técnicas empregadas consolidam um modelo experimental relevante para aplicações na engenharia automotiva. Obrigado.